Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje vai ser muito louco esse programa porque a gente está com dois convidados do outro lado do planeta. A gente está fazendo aqui um triângulo Brasil, Japão e China para falar um pouquinho sobre a magia na Ásia e a conversa hoje vai ser muito louca, bastante extensa. Então, para a gente não perder tempo, eu vou chamando diretamente do Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Esse é um assunto que eu gosto muito e que eu só tenho, como assim, conhecimento dos mangás que eu leio. Então eu já não sei nada. Vai ser assim, tudo novo para mim. Ok, eu estou pedindo que é o seguinte: tem muita gente comentando. Teve inclusive o vídeo do Robson, os cortes que ele desce a lenha nos Mago Negro. Tá bombando de gente, mas a galera vem, comenta, mas não assina e não aperta o sininho. Então hoje eu vou falar no começo do episódio. Então já vai dar o seu like e segue o canal para a gente poder ver e para a gente poder divulgar melhor esses vídeos, né? Então, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil, quando eu estiver vendo à tarde, em outro horário. É muito bom estar aqui pertinho de outro mago aqui no Oriente. É muito bom estar aqui hoje. E dos confins do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer trazer esse convidado para vocês para falar sobre os mistérios da magia na Ásia, né? E vamos apresentar o Martin, para quem não conhece. O Martin é lá do site mentemagica.com.br. Ele é sensitivo e convive com mediunidade ostensiva desde a infância. Hoje é pesquisador com mais de 15 anos de experiência em práticas esotéricas, é iniciado em budismo esotérico e interessado em ocultismo asiático como um todo. Atualmente vive e atua na China, onde se dedica ao estudo e ensino de energética da integração entre espiritualidade e da vida cotidiana. Ele escreve para o site dele, mentemagica.com.br, mas recentemente ele começou a escrever para o Morte Súbita também. E faz uns 2 meses já que ele está no top 10. Tipo, a gente tem lá a listinha, né, de quais são os sites mais acessados, mais os textos mais acessados, e o dele estava lá no topo faz 2 meses já, até por isso que a gente convidou ele para vir aqui, ele muito gentilmente aceitou o nosso convite, e não só ele é acessado, como é muito elogiado, os textos dele têm bastante qualidade, bastante conteúdo, bastante profundidade, então um prazer ter você aqui hoje, Martin, vai ser muito legal. Prazerzão, Tiago, Rodrigo, Robson, Marcelo. Eu que agradeço muito pelo convite, pela gentileza de vocês de ter me chamado aqui. E eu já estou me sentindo lisonjeado até de estar aqui com vocês, nessa que para mim é manhã. Então, bom dia para quem vive de manhã, boa tarde para quem vive de tarde, boa noite para quem vive à noite, né? Então, prazer estar aqui, prazer estar conhecendo melhor vocês também aqui, poder falar um pouco sobre minha espiritualidade asiática aqui, que eu já vivo há alguns anos. Maravilha, mas antes da gente começar a falar de Ásia, a gente tem uma pergunta que, como é a primeira vez que você vem aqui, na verdade, de muitas que você vai vir agora, nesse ano de 2025, a gente queria saber como é que você chegou até aqui, né? Porque a gente brinca, né? Tipo, o Rodrigo tava lá criancinha na igreja, comendo hóstia e tal, e aí depois de 30 anos você tá na China, estudando, vendo espírito e escrevendo para Morte Súbita. Como é que é isso? Pois é. Eu já estou aqui na China, na Ásia, na verdade, há uns 12 anos, que eu saí bem jovem do Brasil. Né? Eu saí do Brasil, eu tinha o quê? 21 anos. E então, assim, na espiritualidade mesmo, eu posso dizer que eu comecei muito cedo, porque não fui eu que comecei, eu tenho uma mediunidade ostensiva, no caso. Então, quando eu era criança, inclusive, isso foi uma coisa que impactou muito negativamente a minha infância. Eu passei a minha infância toda com o sonho de crescer, de me tornar adulto, porque eu não suportava ser criança, que eu não tinha as ferramentas necessárias para lidar com aquilo que acontecia no meu dia a dia. Então, desde assim muito novo, eu via sombra e via gente deformada mesmo, entendeu? Não era assim anjinho, eu leio da espiritualidade, eu vejo esses espíritos de luz, não via nada de luz, eu via sombra, via gente que morreu, via gente passando de um lado para o outro em casa, e eu tinha pavor disso. Eu cheguei a desenvolver até um terror noturno, como se fala em português, porque eu precisava dormir com alguma coisa na minha cabeça, porque eu tinha medo de ver as coisas. E, claro, a minha família era católica, então isso não adiantava nada, assim, não ajudava em nada, né? Minha mãe tinha sido umbandista lá do norte, tipo um umbanda pé no chão mesmo,
Então, a minha mãe era médium de incorporação, mas depois ela se converteu para o catolicismo. E a gente sabe que todo mundo que é convertido costuma ser um pouco mais radical até do que aquelas pessoas que sempre estiveram naquele local. Então, minha mãe sempre falava, você não está vendo nada, isso é bobagem, isso é coisa do demônio, você tem que parar com isso e tal. Meu pai falava, vai ser internado, eu vou te botar num negócio de psiquiatra, tu é doido. Caramba, cara, será que além de tudo eu sou doido ainda? Não é possível. Então, complicado, assim, eu acabei desenvolvendo o terror noturno, tinha essas visões até os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Eu via gente nas quinas da parede, sabe que espírito é meio FDP, o espírito é sacana, parece que ele quer assustar a pessoa mesmo. Então eu via gente meio que nas quinas, assim, olhavam assim de lado e ia embora. E tal. Eu ficava com muito medo dessas coisas quando eu era criança. Isso passou praticamente quando eu entrei na puberdade. Não sei exatamente o porquê, mas tem sentido, tem razão. Passou quando eu entrei na puberdade, que foi também na época que eu decidi que eu iria vir para a Ásia. Então eu falei assim, não, eu vou para a Ásia, assim, eu gosto de lá, gosto da cultura de lá. Não sabia nada daqui, na verdade, mas eu já tinha esse negócio de que eu queria vir para cá. E aí, quando eu tive 18 anos, por fim, eu comecei a poder pesquisar, porque isso era proibido em casa. Então eu comecei a poder pesquisar sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre outras religiões, sobre xamanismo. Eventualmente eu fui num local e tomei ayahuasca, né, o chá da ayahuasca, o Santo Daime, e aquilo foi um boom na minha vida, porque voltou tudo da infância. Eu comecei a ter visão de novo, começou aquela sensitividade toda de novo. Aí eu falei, caramba, eu tô enlouquecendo de novo, não é possível. Então isso me forçou de novo a procurar por respostas. Eventualmente eu fui num templo espírita, um dos maiores templos espíritas, umbandistas também, do Brasil, e fui reconhecido ali como médium. E fui chamado, ganhei um cartão de desenvolvimento mediúnico. Me desenvolvi naquela casa, trabalhei ali por alguns anos, depois vi que não era muito a minha praia e acabei saindo e vindo para cá, para o Oriente, porque eu trabalhava também sempre com espíritos orientais, né? Minha mentora é uma oriental, assim, lindona, então eu sempre quis vir para cá também por causa disso, sempre tive essa influência espiritual. Aí vim para cá, para a China, estudei o budismo esotérico, o budismo esotérico japonês, que é o Shingon, o budismo esotérico tibetano, muito também do budismo tailandês, que é muito presente aqui na China, esse budismo que a gente importa da Tailândia, e também alguma coisa de budismo zen. E aqui assim eu já estou há 12 anos aqui na China, né? Casei, tenho uma filhinha, e é isso aí. Bom, já vou lançar a pergunta aqui, pode ser? Pode ser. Eu ia perguntar se tem diferença dos fantasmas na China e no Brasil. Não tem que nem a gente não. vê nos filmes, tem aqueles moleques de cabelo mais comprido. Aqui no Brasil a gente não tem essas referências. Mas a física, como é que eles se manifestam? Você percebe alguma diferença? Olha, quando o espírito, eu nunca percebo a diferença assim, étnica no espírito, na verdade, até porque eu não vejo com detalhes. O que eu sempre percebi é a diferença energética. Então tem muita diferença de um espírito sofredor, um espírito, por exemplo, que está ainda naquela coisa de desencarne, ainda está se reconhecendo como ser desencarnado, e de um espírito entidade, de um espírito que já tem um mínimo de consciência de que ele é um espírito. E isso tem muita diferença, né? Agora o espírito sofredor, ele é feio em todo lugar. Começar que ele se identifica ainda com o corpo que ele faleceu, então provavelmente ele está ainda em estado de putrefação, aquela galera espiritual que fica com cabelo. Ah, não, o partido. O partido foi rápido dessa vez. Na cara. Eu tenho uma pergunta. Deu uma cortadinha aí, se puder repetir a última parte que você falou. Falei que o espírito sofredor ele costuma ser feio em qualquer lugar. E as entidades, o espírito mais consciente, costuma ser bonitinho também em qualquer lugar, independente da região. Agora, antes de você poder começar a dar a sua aula de magia asiática para a gente, eu queria que você falasse um pouquinho da parte não tanto de magia, mas da parte da espiritualidade mesmo. Porque é uma coisa que o Robson sempre deixa transparecer nas conversas dele, talvez até se o Robson quiser interferir na sua fala, falar alguma coisa assim, mas é que é o seguinte, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a gente costuma falar do budismo de uma forma monolítica. Como se só tivesse um tipo de budismo. E você, só na sua fala, você citou 3. Acho que seria legal dar esse panorama um pouquinho para as pessoas entenderem que não é uma coisa só, é muito mais complexo do que parece no primeiro momento. É muito mais complexo do que parece no primeiro momento. Aqui na China, a gente tem acesso a quase todo tipo de budismo da Ásia, né? Acho que em todo o país da Ásia também.
Então, o budismo, quando você vê uma pessoa falar assim, eu sou budista, eu já fico meio assim de cara, sabe? Assim, eu nunca me digo budista, eu sou iniciado em caminhos do budismo, eu estudo caminhos de budismo. Você não pode se dizer budista porque não existe um caminho para o Buddhahood, não existe um caminho assim para a budeidade, entendeu? Existem diversos caminhos e diversas doutrinas. Então, dentro do que a gente chama de budismo, tem várias tradições de países diferentes. Dentro dessas tradições tem linhagens, dentro dessas linhagens tem sectos e a maioria não se dá bem. A maioria é totalmente contraditória entre si. Então não existe um só tipo de budismo, existem diversos tipos. Até no Tibete, o que a gente considera budismo tibetano ou vajrayana, são muitas linhagens diferentes, são muitos sectos diferentes que reconhecem mestres diferentes, que falam para deidades diferentes, que têm sistemas diferentes. Isso só dentro do budismo tibetano. Aí você vem para cá, para a China, tem o budismo Chan, que deu origem ao Zen japonês. E esse é um budismo, por exemplo, que não tem deidade, não tem a prática devocional, não tem uma prática mágica. Pelo contrário, o budismo Zen afirma que para você chegar a Buda, você não tem que não precisar do Buda. A partir do momento que você não precisa de um Buda, que você pode seguir o caminho para se tornar um Buda. Então o Zen, ele foca muito mais em técnicas psicológicas, técnicas meditativas. Então ele não tem essa parte assim devocional de deidades, de magia, como você tem no Vajrayana aqui do Tibete. Aí você tem também em que veio também da China, do budismo esotérico chinês, foi para o Japão que se tornou o Shingon, depois também o Tendai. E essa é uma tradição totalmente artística. Eles passam através da arte as mensagens budistas, às vezes até técnicas de meditação que estão contidas, codificadas na imagem de uma deidade, por exemplo. Então é completamente já diferente do Zen. Aí também no Japão você tem o Tendai, você tem o Shingon, tudo budismo esotérico. Você tem o Shugendo, você tem o Omyodo. Todas são coisas diferentes, coisas até que não se batem, mas que também são caminhos para a budeidade, são caminhos de iluminação, caminhos para a iluminação, caminhos para se chegar na mente Buda, que é a mente bodhisattva. Então, realmente não existe o budismo. Eu não acredito nunca em dizer que eu sou budista, porque isso tem vários caminhos, tem vários veículos diferentes. O caminho budista é todo mundo que está no caminho da árvore da vida, para uma ascensão, para se compreender, está no caminho búdico, está no caminho do budismo. O caminho do Dharma é o caminho da evolução. Qualquer pessoa que se proponha a evoluir espiritualmente, psicologicamente, como um espírito, a se cumprir, está cumprindo o seu karma, está cumprindo o seu Dharma, está no caminho do Dharma, cumprindo o seu Dharma. A partir do momento que você fala, eu vou me cumprir, eu vou manifestar o meu espírito na Terra, então você seria já um budista, porque você já está no caminho do Buda, independente de qual é a sua vertente, se você reza ou se você não reza, o que você gosta ou o que você não gosta, se você medita ou se você não medita. Então o budismo ele é muito vasto, o budismo ele é um conceito, ele não é uma religião. Né? Então a gente tem o budismo completamente, o budismo de Kyu, por exemplo, que eu escrevi no meu site, que eu gosto muito, chamado de budismo, o Zen da fina linha vermelha. É o Zen da consciência, que pega essa linha vermelha da coluna, que significa dignidade, para ser explorada. Então são caras que vivem uma vida totalmente radical. Ikkyu vivia nos bordéis, vivia nas casas das geishas, bebia pra caramba, e ele costumava dizer que ele não acreditava numa meditação realmente budista virada para a parede, sentado com outros caras fedorentos do lado dele. Ele achava que o único jeito de um homem dizer que, eu estou dominando a minha mente, é depois dele ter abraçado uma mulher por quem ele é muito apaixonado, muito atraído, e não enlouquecer com isso, e não ceder às paixões que acabam com a vida da imensa maioria das pessoas hoje em dia. Então ele acreditava que isso era uma meditação, que isso ser o caminho do Zen, e não ficar sentado. E foi um grande mestre. O budismo de Kyu é muito famoso aqui no Oriente, o budismo da fina linha vermelha. E principalmente no período Edo do Japão, foi muito famoso, tido como um santo do budismo. Aqui no Tibete também você tem Drukpa Kunley, que também era um yogi, que também falava muito parecido com o caminho Zen, mas que já é uma outra parada, porque é esotérico. Então ele introduziu o culto do falo ao botão. Fica até esquisito falar isso, ele introduziu o falo no botão. Mas é verdade. Ele levou o culto do falo lá para o botão, ele desenhava falos na parede. Então, por isso que ele chamaram o yogi maluco, mas ele era um cara muito sábio, teve muitos discípulos também, introduziu o budismo esotérico tibetano no botão. Então é isso, tem muitos caminhos budistas, né? São mais do que a gente pode contar até, muito mais até do que eu conheço. E nessa riqueza... Posso fazer? Claro.
Antes eu vou fazer uma contextualização aqui. A história da China, quando a gente fala, as pessoas não têm uma ideia do peso. Porque como a gente está inserido aqui na cultura judaico-cristã, a gente tem esse conhecimento nosso aqui da Europa, da Ásia, o norte da África. Mas a China, ela tem uma história, vamos dizer, praticamente quase contínua, de uns 5.000 anos de história aí. E uma cultura, já que a gente está falando de magia, uma cultura desse folclore, dessa magia toda, que veio antes da invenção da escrita. Então, o peso é muito maior do que a gente consegue imaginar. Somado a isso, nós temos essa longa história onde a China cresceu em cima de vários e vários povos. Então, a mesma coisa a gente fala, a África, como se fosse um país, na verdade, são vários países, são várias etnias. A China tem várias etnias, tem vários grupos. Tem gente que não fala mandarim, que é a língua oficial ali, em vários cantões ali, tem línguas diferentes. Quando tem o congresso do Partido Comunista, vem diversos tipos de etnias se reunir ali. Então, não é uma coisa monolítica, chinesa é tudo igual. A cultura chinesa também não é toda igual. Aí, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Nós tivemos aí a Revolução Comunista, onde nós tivemos uma régua que cortou um monte de coisa, porque a filosofia comunista diz que a religião é o ópio do povo. Eu não sei se eu posso ficar falando isso aqui, senão vai acabar caindo, mas tudo bem. Você pode. E, assim, a religião, ela é vista como assim, aquilo que vai tirar as pessoas do que realmente importa na sociedade. E a religião é o ópio do povo mesmo, né? Desculpa o interferir. Desculpa, mas é mesmo. E aí, eu concordo com o camarada Thiago e com o camarada Rodrigo. Tá. E aí vem o Estado e cria o ateísmo de Estado. Acaba com as religiões. E para você, por exemplo, o cristianismo, catolicismo, para entrar na China, ela tem que passar pelo Partido Comunista. A minha questão é, se você tem esse ateísmo de Estado, como é que ficou essa questão mais mística na China nesse período? Você chegou a 12 anos, então você pegou aí um período, o final, você nem pegou o final, quando você já pegou o capitalismo de Estado, como eles mesmos se autodenominam. Você pegou eles industrializando, já totalmente industrializado, essa tecnologia. Hoje o povo fala que a China está no futuro, com as tecnologias que eles estão desenvolvendo, que está aí, e como é que ficou, o que você percebe dessa questão mais esotérica num país que tentou implantar o ateísmo de Estado na população? Eu só vou complementar, eu queria falar que tipo, você traçar uma régua por um partido político não tira a mediunidade das pessoas que continuam sendo médiums, né? Então, como é que isso é dado que eu quero no dia a dia? Muito boa pergunta, viu? Muito legal a pergunta. E primeiro vou começar pelo início do que você falou, da contextualização, né? Da China. A China é praticamente um continente também, porque tudo aqui da cultura oriental descende da China. Então, eu sou sinólogo, no caso, eu estudei na faculdade de sinologia. Quando você estuda sinologia, que é matérias da China, você estuda a cultura de toda a Ásia. Porque toda a Ásia está contida dentro das 56 etnias chinesas. Dentro das 56 etnias chinesas, você tem, por exemplo, a etnia mongol, que é da minha esposa. Então, você tem a Mongólia aqui em cima, no norte. Eu moro muito próximo da Mongólia. Você tem a etnia tailandesa, que é o Taizu. O Taizu é aqui no sul.
Então, os tailandeses também seriam parte da cultura chinesa. Você tem a etnia coreana, que é o Chaosianzu, que fica aqui no nordeste, aqui da China, próximo ao nordeste da China. Então, a cultura coreana também saiu de dentro da cultura chinesa. E muito da cultura japonesa também. O próprio budismo, ao qual eu sou iniciado, que é o budismo Shingon, ele saiu aqui da China, há 900 anos atrás, pelo mestre Kukai, que veio aqui estudar com o mestre chinês, chamado Huiguo. Ele estudou com o mestre Huiguo, depois voltou para o Japão e criou o budismo Shingon. Inclusive, o budismo Tendai também saiu daqui da China. O grande mestre Seisho Daishi veio aqui, estudou também na China, voltou para o Japão e criou o Tendai. Então, é impossível separar a China da cultura asiática em geral. É impossível separar qualquer coisa da cultura asiática sem falar da China. A China foi o continente da Ásia todo, né? Tudo saiu daqui. Hoje é bem mais separado, bem mais organizado de outras formas, mas tudo veio daqui. Então a China não deixa de ser o coração da Ásia, né? Sempre foi. Agora, em relação à espiritualidade, Rodrigo, nunca as pessoas deixam de ter religião. A religião pode ser o ópio do povo, mas a gente nunca vai deixar esse ópio. Então ninguém nunca vai deixar de ter religião. O que acontece quando você deixa de venerar um Deus da prosperidade é que você começa a venerar a própria prosperidade ou quem tem dinheiro como Deus. A gente nunca deixa essa coisa humana nossa de fazer deidades, de fazer rituais, a gente nunca deixa de fazer isso. O que acontece é que muda. A partir do momento que você fala, não tem mais religião, isso aqui acabou, não vai mais existir isso aqui, vão se criando outros tipos de rituais, outros tipos de deidades. Eu acho isso muito perigoso e não gosto disso. Isso é uma coisa que eu não suporto aqui, que eu não gosto mesmo, que é o fato de, como eu falei, você deixa de venerar os deuses da prosperidade, mas começa a venerar, então, quem tem dinheiro. Você vai para a próxima fase, você não perde os seus deuses, você só cria deuses mais fracos. Ninguém nunca deixa de ter um Deus, nem o ateu deixa de ter um Deus com o qual ele é revoltado de alguma forma. Então, isso está muito intrínseco na gente. A religião, o misticismo, o esoterismo, ele é muito próprio do ser humano. Então, de alguma forma, ele vai existir. Seja de uma forma esotérica ou de uma forma psicológica, seja de uma forma metafísica ou de uma forma materialista, capitalista, de qualquer forma. Então, isso daí não muda, sabe? Agora, em relação a não ter religião, a China ela está ainda no coração da Ásia. Então, aqui da China, é muito mais fácil você ter acesso a tudo da Ásia, por exemplo, do Japão, da Tailândia, do que no Brasil, por exemplo. Eu estando aqui, eu tenho muito mais acesso a essas coisas de fora do que se eu tivesse em outro país. Do que se eu tivesse... Até na própria Tailândia. Se eu estivesse na Tailândia, dificilmente eu teria acesso ao budismo Shingon, ao budismo Tendai, aqui do Japão. Se eu estivesse no Japão, eu já teria um acesso mais difícil à prática tailandesa, que fica aqui no sul da China, por exemplo. Então, por mais que aqui tenha ficado vazio, às vezes é no vazio que você se encontra no meio das coisas. Às vezes a gente consegue se promover, se evoluir de alguma forma dentro do vazio, porque o vazio te dá várias outras possibilidades. Talvez se aqui ainda continuasse muito forte no taoísmo, no budismo Chan, talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer todas as coisas que eu conheci, aqui do budismo tibetano, do budismo japonês, do budismo tailandês, por exemplo, que fazem parte da minha vida. Agora, realmente, essa transição deve ter sido muito difícil. Essa transição do China religiosa para China não religiosa. E eu tenho certeza que ela foi bastante difícil, bastante traumática. Inclusive, a bisavó da minha esposa, ela era uma médium, ela era uma tanqi. Tanqi são os médiums aqui da China. Tanqi é prática mediúnica. Então, ela era uma médium, ela recebia uma entidade raposa, ela falava as coisas que iriam acontecer no futuro. A minha esposa, que já foi criada nessa parte assim bem mais material, né, bem mais estatal, ela tinha pavor da bisavó dela. Porque a bisavó dela, ela ia na casa da bisavó, a bisavó começava a falar as coisas que iam acontecer. E você vai para não sei que cidade, você vai fazer faculdade lá. Ela, eu não vou, mas foi, sabe? Então, ela tinha dessas paradas até ela morrer, até ela fazer a passagem dela, a bisavó da minha esposa. Então, com certeza, foi muito traumático. Eu não a conheci, infelizmente, porque senão eu iria perguntar sobre isso. Porque nenhum tipo de mudança desse tipo deixa de ser extremamente traumática para todo mundo que passa por isso. É o que você falou, não tem como você bloquear essas coisas, né? Elas vão encontrando novas formas. E
o Peter Carroll fala, né? Todo Deus renegado vira um demônio, né? Vira alguma outra coisa. Exatamente. Mas aí eu fiquei pensando, Exatamente. será que, por outro lado, essa transformação, será que não pode ter ido, me corrija se eu estiver errado, para o meio acadêmico, pesquisas historiográficas, pesquisas sobre folclore, sobre antropologia? Será que essa tradição não está, de certa forma, sendo ainda estudada, ainda viva, só que dentro de um contexto acadêmico? Sim, uma das formas de você matar uma coisa é você academicizar ela, colocar ela muito acadêmica, né? Você vê que o budismo, Sim. por exemplo, quando ele se torna acadêmico, ele é uma coisa seca, é uma coisa horrorosa. Sexo, que tem uma coisa com menos tesão do que você falar em sexo de forma acadêmica. Então, tudo que é colocado de muito acadêmico, o academicismo é uma forma de matar a coisa. Sim, Também, fica afastado, de tirar né? a essência dela. Sim. Sim, mas de qualquer forma, é uma forma dessa sabedoria, dessa tradição sobreviver. Porque a gente não Sim, sabe como vai estar o mundo daqui a 200, 500 anos. E a academia, de certa forma, ela preserva. é verdade. Eu tenho uma pergunta ligada à pergunta do Tiago. Você quer fazer a sua pergunta, Robson? Ou eu posso fazer aqui? Tá. Quando estava estudando Reiki, eu comecei a fazer pesquisas, assim, por minha própria conta, sobre o Qi. E eu percebi que aí na China isso está nas universidades, isso é estudado. Eles estão tentando medir através acho que tinha um texto científico falando sobre a medição da quantidade de Qi pelo desprendimento de energia térmica no coisa, porque como movimenta, você tem o aumento da temperatura. E como você percebe isso? Como que é essa questão desse estudo? Porque aqui no Brasil eu tenho pouquíssimo acesso a esse tipo de conteúdo que me interessou demais. E aí deve ser assim, eles devem ter tratados e mais tratados tentando pesquisar isso. Das mais diversas formas, porque a medicina tradicional chinesa, a base dela é tudo isso. Exatamente. É a base da medicina. Aqui na China a gente chama o Qi de Qi, aqui em mandarim. E o Qi ele é estudado dentro das universidades, ele é estudado cientificamente, inclusive ele é comprovado cientificamente aqui na China. Já existem várias formas aqui na China de se medir o Qi e a cor do Qi das pessoas também. Então existe a parte acadêmica que estuda o Qi, existe a parte científica que estuda o Qi, existe a parte medicinal que estuda o Qi e a parte folclórica nunca deixou de existir, porque o Qi não faz parte de nenhuma religião exatamente. Então, todo mundo sabe sobre Qi aqui. A vida que é baseada no Qi. Então, principalmente as pessoas assim mais velhas, elas sabem que o Qi delas vai baixando junto com a velhice. Então, elas sempre praticam um tipo de Tai Chi Chuan, que aqui na China a gente chama de Tai Chi Chuan. Eles sempre vão fazer algum tipo de prática de Qi. Tai Chi é uma delas, existem várias outras, né? Os velhos aqui da família da minha esposa, todos eles praticam alguma forma de Tai Chi. Todos eles praticam alguma forma de movimentação do Qi, que é muito interessante. O Qi, ele é o centro da vida, né? Tem gente que chama ele de prana, já foi chamado de ectoplasma, energia orgona, energia vital. Tudo isso daí são formas de Qi. Formas diferentes de chamar o Qi, modos diferentes de ver o Qi e Qis diferentes também, né? E aqui na China, isso ainda existe bastante, assim. O Qi é uma ciência aqui. Eu queria poder ter acesso a esses tratados científicos que estudam isso. Pois Nossa. é, a maioria deve estar em chinês ainda, alguns com certeza em japonês também. É preciso de um tradutor, né, que tenha interesse nessas coisas para traduzir bem. Que não é só a tradução, né? Mas aí vai entrar termo técnico, né? Uma tradução altamente especializada, né? Senão você corre o risco Altamente de ficar especializado, pior que o remendo. é O Robson verdade. tinha uma dúvida. Robson, sua pergunta. Existem muitas histórias que falam sobre a China perseguir e reprimir espiritualistas. Isso é real hoje em dia ainda ou não? Nunca nem vi. Não sei não.
Isso é muito legal você falar, porque existe uma propaganda anti-chinesa que fala sobre isso e mostra pessoas que sofreram torturas e tudo mais sobre esse tipo de coisa. Pois é, Robson, eu não posso falar dessas coisas políticas, entendeu? Mas claro que a China é sem religião, no caso, né? Religião sendo o ópio do povo, houve, como eu falei, uma mudança em relação a isso. E como eu disse também, é impossível você fazer uma mudança dessa que não seja muito traumática. Então, existe o trauma disso. Nenhum tipo de mudança desse tipo tão radical pode ser um tipo de mudança pacífica, ou que agrade todos. Martin, na sua história, eu senti falta que talvez você possa complementar agora, que é essa sua migração. Eu vi você falando lá da parte espiritualista no Brasil, de repente você veio para a Ásia e agora você está trabalhando com isso. Mas eu queria que você contasse como foi a sua iniciação na magia asiática. Como que começou, quais foram os seus primeiros passos e como você chegou até onde você está hoje? Como você se enxerga hoje, né, dentro desse contexto? Perfeito, Thiago. Então, para mim, a magia asiática começou. Desde que eu era muito criancinha, às vezes eu virava para minha mãe e falava, eu vou morar na Ásia. Às vezes eu falava que eu ia morar no Japão, mas a partir de um certo período eu comecei a falar que eu ia morar na China o tempo todo. E minha mãe, para com isso, você é maluco? Que morar na China? O quê? Você nem fala chinês? Como é que você vai para lá e tal? Então, desde criança eu falo isso. Não sei por quê. Desde criança eu simplesmente comecei a falar sobre isso, comecei a cismar com isso. E depois que eu comecei a trabalhar dentro da espiritualidade com entidades, eu comecei a conhecer entidades orientais, né? Como eu falei, a minha própria mentora, eu via ela como uma oriental. E uma coisa que aconteceu também muito louca na minha vida é que, a partir do momento que eu tive uma visão dessa mentora, quando eu tinha 19 anos de idade, alguma coisa aconteceu comigo que eu passei a só gostar de mulher oriental. Eu comecei a só me sentir atraído por mulher oriental a partir daquilo. Aí eu falei, agora eu tenho que ir mesmo, não tem jeito, né? E aí então eu comecei a praticar também artes marciais orientais. Eu conheci o sensei, o grande mestre Miguel Greg, no Brasil, de ninjutsu. E ele é iniciado, ele é mestre também de Shingon, de diversos tipos de budismo esotérico japonês. E ele foi o meu introdutor a essa prática toda, ele que me introduziu nisso. Olha, isso aqui é do Japão, isso aqui é da China, isso aqui é assim, essa prática de Ki e tal. Então, ele foi o cara assim que me deu o primeiro degrau em português, porque eu não falava nem inglês na época. Hoje eu até falo 5 línguas, mas na época eu só falava português, com 19 anos de idade. Então, ele que me deu esse primeiro degrau, que me deu acesso às coisas de uma forma em português, na língua que eu podia entender, né? E aí eu decidi que eu viria para cá, foi uma prática de manifestação. Eu comecei a manifestar a minha saída do Brasil e vinda para a Ásia. Então, eu manifestei isso por pelo menos uns 3, 4 anos, que eu fiz uns 3 anos manifestando, insistindo, visualizando, até que eu vim para cá. Teve um dia, inclusive, alguns meses atrás, eu estava no carro com a minha esposa estava dirigindo, e aí começou a tocar, porque minha esposa bota o rádio, né? E começou a tocar a música da coisa do tempo, da previsão do tempo, quando falam como é que vai estar o tempo hoje, tem uma música de fundo. Como eu era gringo, eu fazia muita gringuice quando eu era mais jovem, nunca tinha vindo para cá, eu ouvia essa música e falava, que música linda, que coisa... E eu ficava ouvindo essa música, visualizando eu na China, sem saber que era a música do tempo, a música que fala da previsão do tempo. Eu achava que era lindo, alguma coisa filosófica, sei lá, de Kung Fu, de meditação. Não, era só a música do tempo mesmo, que vai dizer se vai chover ou não. Mas eu ficava imaginando e eu ficava me visualizando assim, pô, eu vou ter uma esposa, vou ter uma filha, eu vou estar andando pelas ruas da China. E foi louco porque essa música começou a tocar dentro do carro, a minha esposa estava dirigindo, chinesa, minha filha estava no banco de trás, chinesa também. Eu falei, caramba, eu visualizei isso enquanto eu estava no trem de Madureira, no Rio de Janeiro, há 14 anos atrás, eu estava visualizando isso. Que loucura. Então foi assim que eu vim para cá, um processo de visualização, de manifestação. Eu acredito na manifestação, não acredito em lei da atração, principalmente como ela é falada aí no Brasil, que para mim é uma vergonha. Mas a manifestação é o cerne da magia, o coração da magia é a manifestação. Eu já manifestei muita coisa na minha vida, de muitas formas, utilizando métodos diferentes, de tradições diferentes.
Isso é muito interessante. Eu acho que o fato de eu ter vindo para cá foi um processo de manifestação. E agora eu estou fazendo um outro processo de manifestação para me tornar vizinho do Robson, que saiu aqui da live. O Robson foi buscar o Yair. Assim, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo. O Yair Alon tá no Japão. E aí eles combinaram de sair para viajar e tal. E para a gente conseguir acertar o horário, para quem está assistindo, agora no Brasil são 9 da noite, é quando a gente grava, só que é sábado, a gente costuma gravar de terça e quinta. Mas para o Martin, para ele, 9 da noite é 9 da manhã, ele trabalha, então a gente teve que se ajustar todo. Só que é domingo de manhã e o Robson combinou com o Yair que eles iam sair juntos. E aí eles vão fazer vários vídeos, pode acompanhar no canal. Por isso que eu vou falar de novo, se inscreve, dá like, segue o canal, que aí você vai ter mais novidades disso daí. Na minha percepção, a magia, assim, a minha percepção está muito enviesada pela propaganda que eu recebo aqui de mangá e outras coisas. Então, é muito superficial. Mas a magia está muito ligada às artes marciais. Aos meridianos da acupuntura, ao Ki. Basicamente seria isso, assim, isso que é a magia, ou tem outros tipos? Como que você classifica? Como que é a magia aí na China? Eu não vejo a magia ligada às artes marciais, eu vejo as artes marciais do Oriente ligadas à magia de alguma forma. Então, acho que tem essa diferença. Até porque a arte da guerra aqui no Oriente é uma arte, né? Assim como magia é uma arte também. E todo tipo de arte acaba se entrelaçando, se comunicando de alguma forma. Então, a partir do momento que na Ásia se criou a arte da guerra, se vê a guerra como uma arte, é impossível você separar ela da filosofia. E é impossível você também separar ela da religião, porque filosofia, religião, magia estavam completamente ligados há alguns anos atrás aqui na Ásia. Então acaba sendo impossível a gente separar completamente, pelo menos na Ásia, a arte marcial, a magia e a filosofia oriental, porque são artes que acabaram se entrelaçando, uma sempre influenciou a outra. Claro que existem várias formas de magia que não tem nada a ver com arte marcial, mas quase todo tipo de arte marcial que vem da Ásia tem alguma influência de magia, pelo menos que seja falando sobre o Qi, essa arte da guerra, além de ser muito intelectual na China, ela no Oriente em geral, ela sempre foi muito ligada às práticas do Qi, às práticas de utilizar o seu Qi de uma forma a subjugar o seu adversário. Então, isso daí também tem bastante ligação, com certeza. Existem magias que não tem nada a ver com arte marcial, mas a maioria das artes marciais orientais tem um pouco a ver com magia, pelo menos, e filosofia também. Agora, para a gente ser didáticos, você falou do Qi. Se a gente fosse pensar em magia ocidental, a gente poderia dizer que tem, 3, 4 pés aí. Tem cabala, astrologia, teurgia e alquimia. Vamos colocar alquimia junto. Na magia oriental, quais seriam os pilares que você vê assim que tem grandes influências, que pegam tudo que é canto? A magia oriental, o primeiro pilar da magia oriental é o taoísmo, com certeza, e o budismo também. Então, você diz pilares, no caso, práticas diferentes, né? Então, você tem a prática práticas ou ramos do saber, ramos de atuação? São muitos. Aqui na Ásia ficou muito ramificado. Eu acredito que mais do que no Ocidente. A gente tem mais ramificações e mais opções do que no Ocidente. Como eu falei, só dentro do budismo você tem diversas. Você tem prática devocional, você tem a prática meditativa, e você tem a prática zen também, que é uma prática mais psicológica. Dentro da magia, isso depende completamente da magia que você fala. Por exemplo, na Tailândia, o principal é o xamanismo tailandês. Então tem o xamanismo tailandês, tem a feitiçaria dentro da Tailândia e tem o budismo Theravada também. Tudo isso misturado, além da yoga hindu. Então esses são os pilares da magia na Tailândia. E bastante também de coisa do taoísmo. Aí você vem para cá, para a China, depende. O budismo Chan, que é o Zen, qual o pilar do budismo Chan? É independência mental. Iluminação através da independência. Através
da consciência. Então, são práticas de conscientização. Aí você vai para o taoísmo também tem vários pilares diferentes. Tem taoísmo alquímico, tem o taoísmo de feitiçaria, que é o que eu conheço, que é o Mao Shan, que é um secto de taoísmo focado em magia, focado em feitiçaria. Tem taoísmo monástico também, que é o taoísmo de cultivo. São eremitas taoístas que eu conheci. Tem um grande templo em Beijing, inclusive, que é o Baoyuan, que é o templo templo da nuvem branca, Baoyuan. E ali é um templo de monges. Então, depende da onde você está. Assim, no Japão também você tem esses pilares da meditação, do budismo esotérico, do Kudikiri, do Omyodo. Então, depende do país aqui. A Ásia acaba sendo muito rica, tem muitas ramificações aqui. Tem, inclusive, gente que pratica também evocação aqui na Ásia, né? De entidades asiáticas também, que é muito louco, muito interessante. Então, tem de tudo aqui. Tem de tudo. Depende de onde você vai, tem de tudo. O próprio taoísmo, né? Aqui eu vejo, por exemplo, quando o pessoal vai falar alquimia chinesa, fala muito do taoísmo e pega naquela parte da respiração, do cultivo, de meditação. Só que teve uma alquimia operativa também, né? Eles mexiam com mercúrio, mexiam com os preparos de metais. É bem rico tem mesmo. Tem a parte energética, a parte operativa, e tem a parte medicinal também. É bem rico. Só dentro da alquimia chinesa você consegue se perder, porque tem vários tipos. Então, tem várias especialidades. Mas e na sua prática? Também. Quais são o que você pegou de todo esse jardim? Pois é, na minha prática, eu nunca fui muito da alquimia, entendeu? Eu já estudei alquimia, mas nunca fui muito de praticar. Eu sempre pratiquei uma alquimia interna, no caso. No meu caso, é alquimia energética. Na minha prática, o que é importante é o Dharma, no caso, que é o cumprimento do meu espírito, juntamente com o Karma, que é o cumprimento do meu caminho, com as coisas que eu já fiz até aqui, com as coisas que eu devo fazer a partir daqui. Então, a minha prática é essa, do Dharma e do Karma. Psicologicamente, eu sigo muito o budismo da linha vermelha, do Ikkyu. Infelizmente, eu não sou como ele, não vou tanto às casas das geishas como eu gostaria, porque eu sou casado, tá muito difícil. Mas eu sigo bastante essa prática também da linha vermelha, que eu gosto bastante, da consciência através do êxtase, da consciência através da paixão. Manter a consciência através da paixão. E nessa parte mais esotérica, eu sigo muito o budismo esotérico e também o budismo xamânico da Tailândia, qual foi iniciado. Dentro do budismo xamânico da Tailândia, a minha linhagem principal é necromântica. Então, seria da magia negra, né? Então, essa é a parte que eu sinto e que eu fui iniciado para ser, né, dessa magia, para utilizar essa magia. É bem mais pesada, não é para todo mundo, pelo contrário, eu acho que para uma minoriazinha ínfima, mas talvez o pilar principal da minha prática esotérica seja essa prática necromântica com espíritos, porque desde que eu sou criança, eu tenho contato com isso, né? Então, acabou me influenciando desde aquela época. E hoje é o pilar principal da minha magia, magia com espíritos, magia necromântica. E dentro da magia necromântica tem a defuntaria, que é bem perigosa e é assim, complicado. Como é que você definiria essa defuntaria? Porque aqui no Brasil, às vezes o pessoal está assistindo, a gente está falando isso porque veio de um vídeo que o Robson, inclusive, mencionou, que aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que o mago negro, o mago que vai lidar com magia, tem que ser o trevozinho, tem que ficar mostrando cabeça de bode arrancada, e caveiras, e coisas. E aí aqui acabou a gente chamando carinhosamente de quimbanda circo. Então, como é que você define necromancia? Como é que você define defuntaria? O que é uma magia negra para você? E qual a diferença do culto aos ancestrais, né? Porque a gente sempre pensa na China, já pensa em culto e ancestral. Exatamente. Bom, começar pelo que é magia negra para mim, né? Existem várias definições, né, Marcelo? Tem quem define que magia branca, no caso, seria uma magia que você faz para o seu bem ou pelo bem da humanidade, e magia negra seria todo tipo de magia de influência, no caso. Quando você vai e mete o dedão na vontade dos outros, seria considerada uma magia negra. Eu acho que esse negócio de magia negra, magia branca, parece mais racismo com a magia do que qualquer coisa. Eu não acredito nem magia negra nem magia branca.
Então, como a gente fala na Tailândia, existe todo tipo de magia é uma magia cinza, porque magia não tem cor. A cor da magia vai depender da intenção do mago e de quem pratica. Então, quando eu falo magia negra, eu estou falando magia negra no sentido ocidental, porque esse é um termo. Olha, até tem aqui esse termo também, até tem esse termo de magia negra, assim, mas como traduzindo, seria uma magia obscura, seria uma magia que não é vista por todo mundo, sabe? Uma magia que não é, aberta ao público. Nesse sentido que ela é considerada uma magia negra, não no sentido de, pô, magia negra do trevoso, aí, cara, do demônio. Porque nem existe esse conceito aqui no Oriente. Não existe o conceito do diabo aqui no Oriente. Então, o que tem aqui é o conceito de deidades de graus diferentes, de mundos diferentes, que atuam de forma diferente. Então, no caso da defuntaria, no caso da necromancia, como eu falo, na Tailândia chamam de Prai. Né? O Prai, ele começa influenciado pelo culto aos ancestrais. O Prai, ele era uma forma, no começo, há muitos anos atrás, de tentar manter viva a memória e utilizar a sabedoria daqueles que passaram para aqueles que estão vindo. Então, começou assim. Mas depois, começou também a ser a prática da defuntaria, principalmente depois que chegou o budismo. Isso é muito interessante. Muitos lugares onde chega o budismo, cessam as práticas xamânicas e de feitiçaria. Isso não aconteceu no Tibete, isso não aconteceu na Tailândia. Pelo contrário, a partir do momento que chegou o budismo, que se associou a feitiçaria ao Dharma, o cara falou, pô, a gente mexe com o espírito, né? Mexer com o espírito não tem muito a ver com Dharma, né? Falou, é verdade. Então, quer saber? Vamos mexer com o espírito através da luz do Dharma. Pronto. Então, a gente vai ajudar os espíritos agora. Então, começaram a utilizar a necromancia, chamando os espíritos para trabalhar junto. Pô, esse espírito aqui morreu de uma forma desastrosa. Ele deve estar com muita dor, ele deve estar mal. Vamos chamar ele para trabalhar, vamos botar ele no caminho do Dharma e vamos deixar ele trabalhar com os nossos devotos. Ou então vem trabalhar comigo, sabe? Então a gente passa a energia, faz todos os mantras certos, faz aquela pessoa ter consciência de onde ela está, recriar o corpo perispírito dela, recriar o corpo espiritual, no caso, tem vários nomes, aí começar a trabalhar com a gente. Essa é a prática. Foi assim que começou a prática da defuntaria na Tailândia. Para isso, a defuntaria se utiliza a sua definição realmente é fantástica. restos mortais. Porque aqui no Brasil ficou uma vira-latice que a ideia da defuntaria é fazer pacto com o Satanás para ficar rico rápido e ficar super protegido e ganhar no jogo do tigrinho. E eu não estou falando de zoeira, não sei se você acompanha, mas até isso já teve. Então, a coisa tá tão distorcida, virou uma salada de fruta tão ridícula, que a gente tomou a iniciativa até do Thiago, da gente tá chamando gente que é mago negro, entre aspas, de verdade, para a gente poder mostrar para as pessoas o que é alguém que trabalha com a chamada necromancia e a defuntaria na real, né? Então, essa tua definição foi maravilhosa, cara. Muito obrigado. Não, obrigado a você pela oportunidade de estar falando isso. Então, a defuntaria aqui se trabalha realmente com restos necromânticos. Eu queria até mostrar para vocês aqui, tenho autorização dele para mostrar, um servitor, um servidor, como o chamado Rumpayon, aqui na Ásia, né? Aqui na Ásia, todos os Rumpayon, todos os servidores, eles têm uma forma física também, geralmente de boneco. E eu tenho aqui na minha mão um servitor que é feito totalmente em necromancia, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ele é feito totalmente com material necromântico, menos essa parte branca. Essa parte branca é um sai-sim, eu fico até meio com dor de cabeça quando eu mexo nele, é normal também, tá? Isso faz parte da necromancia. São as coisas também da mediunidade. Então, essa parte branca é sai-sim, que é o fio sagrado. São os fios que os mestres utilizam na Tailândia para ligar eles às imagens budistas e aos devotos. Eles utilizam esses fios que vão passando pelo templo todo e vão sendo amarrados nas mãos das pessoas e na cabeça das pessoas para unir as pessoas energeticamente. Então, na Tailândia, a energia se passa através do fio, do barbante mesmo. Desses fios, após utilizados, eles podem ser fios mágicos. Então, eles viram que se chama na Tailândia de sai-sim. Simplesmente um fio branco mais energizado. Então, ele foi utilizado aqui nesse boneco, o fio branco, cobrindo a palha. Isso aqui é palha de cemitério dentro dele. É uma pida de dias. E essa parte vermelha aqui no caso, retalhos de uma mortalha que envolveu um corpo. Provavelmente um corpo que teve uma morte
muito absurda, muito violenta ou muito cedo. Esse tipo de material, na necromancia tailandesa, ele é um tipo de material que tem poder. Primeiro porque ele é extremamente traumático. Então o mestre vai utilizar esse tipo de material para pegar aquela energia o trauma é uma coisa muito forte, muito absurda. Você pega aquela energia do absurdo, aquela energia do trauma e transmuta ela numa energia de quem saiu do inferno, de quem voltou do inferno. E essa é uma energia de transmutação, de alquimia no budismo muito grande. A alquimia de quem foi lá para baixo e agora voltou para cá. Geralmente, quem foi lá para baixo, quem conheceu os seus infernos, consegue guiar as pessoas para fora ou até para evitar os seus infernos também. Então, quem conheceu a desgraça, quem olhou no olho do mal, consegue reconhecer o mal, evitar o mal e proteger do mal. Isso é muito importante no budismo, por isso que se utiliza no budismo tailandês, no caso, esse tipo de material aqui, tá? Esse tipo de material necromântico. A energia dele é muito forte. Quando você pega, principalmente quem tem sensitividade, sensibilidade, quando pega um material desse, sente na hora, você sente na hora, assim, é um baque, assim, tipo, caramba, normal também, faz parte, por isso que não é todo mundo que pode pegar nessas coisas, assim, porque quem tem muita sensibilidade, então tem gente que desmaia até. Então tem que tomar um certo cuidado, tem que ter a mão para pegar nessas paradas, entendeu? Eu tenho, não foi nem por escolha minha, porque como eu falei, eu estou perto de fantasma desde que eu nasci praticamente, são parte da minha vida. Então, para mim, tudo bem. Isso não tem nada a ver com ser trevoso, não tem nada a ver com ser do mal, com ser, caramba, ai, cara, como eu sou malvado, eu faço meus ens culturais, não tem nada a ver com isso, tá? Isso daí tem a ver com a parte dessa energia da vida. Uma coincidência que é assim no budismo tailandês. Isso que eu estou falando faz parte do budismo tailandês. Aí você vai lá para o budismo tibetano, tem o mesmo conceito. O trauma como porta para um tipo de poder, como uma porta dos Sírios. Por isso que no meu site eu falo muito sobre Drashilhamo. Drashilhamo é uma deidade do budismo esotérico tibetano, que ela é a transmutação. Ela é uma entidade tântrica muito jovem, porque ela tem 200 anos, isso no tantrismo é uma novinha, tá? 200 anos é nada no budismo tântrico. Então, ela é muito jovem e ela foi uma aparição para 4 monges do mosteiro Drashigon. Drashi, em língua tibetana, significa 4 mestres. O nome desse mosteiro é Mosteiro dos 4 Mestres, porque sempre moravam 4 mestres nesse mosteiro, vindos do mosteiro de Sera. Sera, que é um grande templo na Tailândia. Eles sempre escolhiam 4 mestres que conseguiam falar da vida das pessoas, 4 mestres que tinham poderes de profecia, digamos assim, e botavam lá no Drashigon. E o Drashigon era o templozinho pequenininho onde as pessoas iam para saber da própria vida, para fazer cálculo da própria astrologia. Eles sabiam muito da astrologia tibetana lá também. E lá no século XIX, início do século XIX, eles viram essa entidade voando pelos céus. E aí eles falaram, caramba, aquela entidade. Tá. E aí eles viram a entidade vindo para cá, para a China, né? Entrando na China. Então, eles criaram imagens dessa entidade e iniciaram o culto a ela. E criaram também o mantra dela, toda a coisa, todo o tantra de Drashilhamo. E é uma deidade muito feia. Ela tem assim, uma língua para fora, os olhos esbugalhados. Quando você vai no templo, no Drashigon, e você olha para essa entidade, dá um choque, assim, dor de cabeça. Eu tenho foto dela aqui no meu altar, várias dessas fotos aqui, eu olho também, parece com dor de cabeça também. Porque é muito forte, assim, uma imagem forte, assim, uma imagem pesada. E o que é interessante dessa imagem é que, recentemente, há uns 30 anos atrás, escapou do templo uma outra imagem de Drashilhamo, uma imagem tântrica também. Só que dessa vez ela não está feia. É a imagem dela tirando a máscara e por trás é uma princesa oriental linda. Linda. E os caras falam, caramba, olha isso que legal. Muita gente aqui na China falou, a gente sabe por quê. Por que ela é a princesa oriental? Porque, na verdade, ela é uma deidade que saiu aqui da China, uma deusa que saiu da China e foi para o Tibete. Aí você vai lá no Tibete, não. Ela saiu aqui do Tibete e foi para a China. Então tem essa confusão também, entendeu? Da onde que ela saiu? Então, por isso que ela está tirando a máscara, porque ela é uma deusa chinesa. Pode ser também, mas o fato dela estar tirando a máscara significa principalmente que Drashilhamo, ela representa o medo. Ela é a imagem do terror.
né, com a língua para fora, o olho esbugalhado, ela é toda preta e dourada, então ela é assim muito feia. E o fato de ter uma princesa por trás da máscara tem um significado tântrico de que atrás do trauma, atrás do medo, atrás da dor, existe exatamente o tipo de princesa que você está procurando. A princesa, no caso, significa o casamento, o bom casamento, o casamento com uma princesa rica e linda. Então, ele é o casamento perfeito. Então, essa é uma forma de transmutação. Depois do medo, atrás do trauma, existe a possibilidade de você ter um casamento perfeito com a princesa interior, né? Ou até mesmo fora, quem sabe. Mas ela é... A Drastilhama, ela é tipo a Peach, o sorriso da Peach no final do jogo do Mario, sabe? Você passou pelos encanamentos, deu porrada no Bowser, fez tudo aí chegou lá a Peach, para a Drastilhama. Ela é aquela princesa atrás da máscara do medo e do terror. Então, essa é a simbologia no Tibete, a simbologia da transmutação do medo, do mal no Tibete. E como eu mostrei aqui, também da Tailândia, tem a mesma simbologia. Por isso que todos esses elementos necromânticos que carregam trauma, que carregam medo, eles podem ser também carregados com essa energia de transmutação. Então, a necromancia na Tailândia, ela está diretamente ligada à transmutação, a transformar o ruim no bom, a transformar o medo na coragem, a transformar o que foi feio no que é belo. Então, essa energia da transmutação, ela é muito presente no budismo esotérico. Na Tailândia, a gente faz assim com necromancia, no budismo esotérico, através das deidades tântricas, como Drastilhama. Foi fantástico. Essa é a definição e na Umbanda, Quimbanda, você tem o Exu que vai para o inferno e ele vem de baixo para cima, né? Então, primeiro ele passa pelo inferno, e é exatamente a descrição que você deu, eu podia dar aqui para o Exu. E aí só o cara que visitou os 7 infernos é que ele tem capacidade para poder ajudar as pessoas, que ele é, no final das contas, o guardião dos templos, né, dentro da Umbanda. E as 3 fases da alquimia, né? O cara descreveu o processo alquímico perfeito. Exatamente. Isso é o processo alquímico, né? O processo da transmutação. Vai ser muito legal. Isso é muito presente aqui no Oriente, né? Presente aqui no budismo que eu pratico, tanto no budismo tibetano quanto no budismo tailandês. Só são de formas diferentes. Então, para mim, a defuntaria, da forma que eu aprendi, é essa definição que o Marcelo falou sobre o Exu também. Não tem nada a ver com ser trevoso, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a transmutação. Transformar o que foi feio e violento em uma coisa bonita, pacífica e protetora, protetiva. E até converter as trevas em luz de qualquer jeito. Aqui eu não sei que diabo que a gente acabou entrando num esgoto, cara, que ficou meio complicado. Assim, o próprio ocultismo virou esse campeonato de quem vai fazer o circo mais trevoso. Né? Tudo que é massificado acaba perdendo, né, Marcelo? A gente tem aqui no canal, pessoal, essa tua entrevista é a 555. Então a gente entrevistou 555 pessoas e a gente faz um baita de um filtro. E é sempre quando a gente escolhe alguém mais trevoso. E a gente não pega a pessoa, e é sempre alguém que sabe o que está falando e tal. Mas é batata. Se a gente vai falar de alguma coisa de quimbanda, de tal, é sempre é o que dá maior pico de resultado. E os podcasts por aí descobriram que quanto mais show de horror, mais likes e views e etc. vai ter. Então, de algum momento, o cara que está lá fora acabou achando que ele vai falar com o defunto para fazer um ritual para ganhar no jogo do tigrinho. Eu não sei se vocês têm isso aí na China. Mas aqui no Brasil é basicamente um jogo de azar manipulado para o cara perder todo o dinheiro dele. É claramente golpe, assim. E aí você inventa um Zé Pilintra, um Zé Exu, não sei o que lá, para fazer o cara. Então é a ganância em cima da ganância. Então o que seria? A necromancia mesmo, né? Que o Robson pratica, que você pratica, que a gente conhece, e que é da Quimbanda mesmo, acabou ficando completamente deteriorada. O choque foi muito grande. Ou eu que travei. Acho que o Partido Comunista tomou um choque também. O meu também travou aqui. Não, voltou, retornando. Voltou. O Partido Comunista permitiu sua entrevista. Ô, Martins, você vai vir várias vezes aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, para quem está assistindo a gente, anota quais das linhagens de budismo, de taoísmo que o Martin falou, e deixa nos comentários, e aí a gente vai ver que vocês pedirem mais, a gente vai convidar o Martin para vir de novo, porque, cara, a gente
se amarrou demais em você, cara. Seja muito Que bem-vindo aqui no legal, eu Boteco. fico feliz. A conversa foi maravilhosa, cara. É uma daquelas entrevistas que a gente tem que assistir várias vezes, assim, para pegar tudo, porque foi muito legal, cara. Fico Bom, feliz. Foi muito importante. então, a gente está se acompanhando 1 hora de gravação, vamos começar aí para o final. Martin, eu vou fazer a pergunta mais importante de todas. Onde é que a gente te acha e se você tem algum curso, algum livro, e se você tem escrito e não publicou ainda, como que você quer fazer para a gente publicar e como é que funciona? Como é que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra no www.mentemagica.com.br, mente mágica com CK, esse mágica, tá? E também no Instagram, né? Eu comecei o Instagram esse ano, comecei ele há poucos meses atrás, e @Martin_Mente Mágica, o mágica também com CK, né? Livro, eu escrevo para o blog, né? Então, com o material do blog, já dava para ter lançado alguns livros, porque eu escrevo para caramba, assim, como cada artigo meu é um tijolão, assim, que eu não consigo falar de uma coisa só. O livro de alquimia Entendeu? do Thiago começou assim também. Que legal. Pois é, então eu escrevo para o blog. Livro, tem um livro que eu estou dando um PDF para quem se inscrever na newsletter do meu site, porque o Instagram ele limita muito o nosso. Como é que fala? Limita muito a distribuição. Né? Então eu faço um artigo novo, eu posto no Instagram, galera, fiz um artigo novo. E o Instagram às vezes entrega para 23 pessoas. Poxa, aí não dá. Então quem tem interesse no site tem que estar na newsletter do site para receber semanalmente também dicas sobre manifestação, curiosidades da espiritualidade oriental também, e receber o livro, que é um livro que eu estou distribuindo, não vendendo, que é o livro Das Tuas Vozes. Das Tuas Vozes é um grupo de espíritos que se apresenta como Grupo das Tuas Vozes, que fala muito sobre o médium, a mediunidade empática. Como o ser empático, o espiritualista empático deve se portar hoje em dia no mundo. Então tem várias dicas muito interessantes. Eles falam sobre coisas do dia a dia, falam sobre dinheiro, falam sobre sexualidade do espiritualista, falam de forma muito direta. A maioria desses espíritos foram ascetas em vidas passadas. E é o que eles me falam, nós fomos ascetas, muitos foram santos, e eles tiveram que reaprender tudo o que eles aprenderam, mesmo sendo considerados santos, para sair do ascetismo rigoroso que não permite a gente manifestar o espírito. Então, hoje eles se tornaram guias da humanidade, guias do novo tipo de mediunidade, que é o tipo de mediunidade empática. Então, eles me mandaram esse livro, eu recebi esse livro, inclusive, no meio do escritório, no meio do trabalho, recebendo uma mediunizadão, e eu escrevi esse livro, que é um livro pequeno, 100 e poucas páginas, mas tem muito conteúdo também nesse livro, é um PDF que eu estou dando de graça para quem assinar a newsletter, é também interessante. Não tem a ver com o Oriente, mas tem a ver com a própria pessoa que lê. Porque hoje em dia nós somos, o espiritualista hoje em dia é muito mais empático, e viver com essa empatia, viver com essa sensibilidade às energias do local, das pessoas, é também uma arte, e é uma dificuldade muitas vezes também. O Grupo das Tuas Vozes vem, de alguma forma, para ajudar nesse caminho espiritualista empático. Eu gosto bastante. Maravilhoso. O Robson deixou um abração para você. Ele falou que ele teve que ir lá buscar Abraço o Yair para Robson. pedir desculpa, mas ele já tinha combinado com o Yair da entrevista, a gente deixou para a hora. E Rodrigo Lutarque, suas considerações. Como agora nós já temos uma pessoa no Japão, agora nós temos uma pessoa na China. Eu adoraria, assim, já estou seguindo o seu Mente Mágica, que você colocasse mais desses conteúdos, porque, para pensar, a China tem bilhões de pessoas, tem muitas universidades, tem muita gente estudando. Então, a quantidade de pessoas que está estudando deve ter muito conteúdo bom para ser compartilhado aqui no Ocidente, que eles ainda acham que isso é uma coisa assim sobrenatural. Eu espero que você retorne mais e mais vezes aqui. Foi ótimo essa Só chamar. E a grande pergunta, tem mente mágica no Morte Súbita? Graças a Deus tem sim. Foi uma das maiores surpresas de fim de ano, foram as colaborações que o Martin mandou para a gente. Foi um vento fresco assim, né, para as nossas publicações, e desde então
Estou cada vez mais admirando assim, o trabalho dele, espero que tenha bastante frutos aí para frente. Quem sabe até a gente seleciona alguns desses artigos que foram dos mais lidos lá para a revista Hermetismo, depois a gente conversa com Já vai o entrar agora, dia Marcelo. 25, a gente já começa a fazer a seleção para sair em janeiro, mas já vai ter uma coisa do Marte, com certeza. Legal. Que legal. E quem não conhece o Morte Súbita, é um site aí dedicado ao ocultismo, está no ar desde 1996, falando sobre religião comparada, espiritualidade, paranormalidade, magia, feitiçaria, todo esse tipo de coisa que a gente gosta. E é um site que optou por fornecer conteúdo em texto, sabe? Porque a gente está num mundo cada vez mais visual, cada vez mais de vídeos cada vez mais curtos, e lá você encontra material com profundidade, material de quem estudou, de quem leu, de quem praticou, de quem pesquisou, e está lá no formato de texto, que é o formato mais antigo, é o formato que a gente gosta, e é aberto e gratuito para todo mundo que quiser estudar a fundo. Quem apoiar o projeto, quem gostar e quiser fazer parte do problema, aí você acessa catarse.me/morte súbita, e aí você passa a colaborar, tem acesso à área restrita, tem acesso aos PDFs, a versão em áudio, aos nossos encontros mensais também, são 2 encontros por mês. E se você está vendo isso, não sei se esse vídeo ainda vai sair ainda esse ano, Marcelo, provavelmente vai sair só no que vem. Não, vai sair ano que vem. Provavelmente então nem vou falar, porque a gente vai ter um reajuste aí nos preços no final do ano. Mas é isso, Martin. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e pela sabedoria que você compartilhou com a gente hoje. Eu fico feliz quando a gente encontra gente que gosta do assunto, gente que fala bem, mas eu fico ainda mais feliz quando eu encontro um de nós, sabe, que tem algumas virtudes e alguns interesses mais parecidos com a gente. Eu acho, e foi isso que eu vi hoje. Valeu. E Martin, suas considerações finais. Eu que fico lisonjeado, né? Muito legal de conhecer vocês, de fazer parte aqui. Eu sou meio tagarela, então eu queria falar muito mais, na verdade. Eu posso voltar, eu sei que vocês chamaram, porque ainda tem muita coisa para falar, né? A gente tem muita coisa para aprofundar também, né? Ficou só a pontinha assim do iceberg, só um gostinho, né? Mas tem muita coisa ainda. Então vai ser muito legal estar voltando aqui, foi muito legal conhecer vocês, adorei também estar conversando, gosto muito dos conteúdos assim que eu vejo no Morte Súbita, do Deldeb, gostei muito de conhecer o Rodrigo e o Robson também, espero que ele esteja aqui na próxima vez, né? Então foi muito legal. Vai ser maravilhoso ter seus textos com a gente e tudo. Para o pessoal que está assistindo a gente pela primeira vez, por muitas vezes, a gente está com o canal de cortes e eu tenho certeza que o Rafael vai fazer uns cortes trevosos. Então, se você é trevozinho e está vendo para cá, dá uma olhada nos outros textos. Essa é a entrevista número 555. Então tem muita coisa legal. A gente já entrevistou satanista de verdade, luciferianista de verdade. A gente já entrevistou o Óbito. A gente já entrevistou o Beto Pataca. Então a gente já entrevistou a galera séria, trevosa mesmo, né? Então vamos dar uma olhada, porque na verdade assim, a gente faz o que a gente quer, porque a gente gosta, né? Tanto o Morte Súbita quanto o Mayhem, o projeto mayhem.com.br, dá os textos tudo de graça. A gente grava todas essas uma hora e meia de conhecimento com os caras que manjam. A gente disponibiliza de graça do YouTube. Né? A gente só tem a versão paga que o pessoal recebe a revista. Rodrigo, mostra para ela que só o pessoal em casa, que era justamente, eu não sei se você conheceu o Martin. A gente já vai estar no episódio, edição 26. Então já desde 25 edições atrás a gente está pegando os melhores textos do Robson, do Thiago, do Jacobina, que é outro crânio que também está com a gente. O André, que não pôde vir hoje, que é da bruxaria. Então a gente reúne os textos mais legais de cada um dos sites, compila e a pessoa recebe na casa dela. Então aí é por isso que é pago, né? Porque é material físico, né? E isso é muito legal, porque de graça a pessoa pode ler tudo que tem na revista na casa, mas eles pagam para ter a versão física, para guardar, para ver, para prestigiar. Isso é uma coisa muito bacana. Então, tipo, Martin, só te agradecer de novo, não tenho nem palavras. Agradecer a vocês. Assim, tipo, como se a gente tivesse reencontrado. Você é um de nós. Que legal. O Thiago falou, gente. Também me senti muito acolhido aqui, gostei muito. Fico feliz. Assim, para quem estiver em casa, então não esquece, dá like, segue o canal e dá uma olhada no repertório, porque a gente tem muita entrevista legal. E a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.